Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estudando aqui do Instituto Federal de Educação, com o nosso professor de Sociologia, mais uma vez aqui acompanhando e aprendendo como é que funciona a Casa do Povo, onde se estabelece as relações, as normas, as leis que regem uma sociedade, quando na verdade essa sociedade é democrática. Quando ela não é democrática, como nós estamos vivendo agora, no estado de exceção, então essas leis não são tão respeitadas. Mas o que nos traz ao grande expediente, mais uma vez, é o cenário político de Sergipe, a situação que o nosso agrupamento político está a vivenciar, onde os nossos candidatos não estão tendo acesso ao programa eleitoral, como também fundo partidário foi muito pouco para os nossos dois candidatos, o professor Irã Barbosa para deputado estadual e a professora Ângela para deputada federal. E aí eu quero dizer a todos aqui que tive uma educação, sou de uma classe média, aracajuana, e tive uma educação muito urbana e sempre voltada a visões progressistas. Meu irmão, meu tio, que eu chamava de pai, todos tinham uma visão e uma leitura, né, no campo progressista, de esquerda, e assim me eduquei. Mas minha grande escola foi o movimento sindical e o Partido dos Trabalhadores. É o Partido dos Trabalhadores que me ensina a escutar os vários segmentos da população sergipana, a escutar e aprender com os quilombolas, a escutar e aprender com os trabalhadores sem terra, a escutar e aprender com os trabalhadores sem teto, a escutar e aprender com o movimento das mulheres em busca da sua autonomia, da sua liberdade, a escutar e aprender com os irmãos e a comunidade LGBT, entendendo todo o processo de preconceito e discriminação da nossa sociedade, a escutar e aprender com o movimento forte dos irmãos negros e entendendo que o preconceito racial, ele é estruturante, professor de sociologia que sabe mais do que eu, faz parte da estrutura, da cultura do nosso povo, de uma escravidão que durou mais de 300 anos e que nós precisamos a todo momento dizer: sou preconceituosa, tenho que superar, para poder respeitar o outro como igual. Portanto, foi nessa caminhada que ao longo da minha vida, e principalmente a aprender a escutar as crianças e a trabalhar com as crianças. Essa foi uma grande escola. Fui alfabetizadora por muito tempo de criança. E sou concursada para o Instituto da Educação de Barbosa, portanto, para preparar professores para o ensino fundamental, principalmente para o processo de alfabetização, que não acontece só em um ano. E foi nessa caminhada que eu fui aprendendo. E fui aprendendo a disputar politicamente concepções, programas, projetos dentro do Partido dos Trabalhadores. Tenho essa trajetória. Quem eu estou pedindo para me substituir nessa tribuna tem outra trajetória. É o professor Irã Barbosa, filho de motorista de ônibus, com mais 4 irmãos. Uma mãe inteligentíssima, uma poetisa, que criou esses 5 filhos com o salário honesto do seu companheiro ao transportar a população de Sergipe e de Aracaju. Depois, seu Irã conseguiu comprar um táxi. E esse menino estudou desde a pré-escola no Colégio Presidente Vargas. Ali ele estudou a pré-escola, ali ele fez o ensino antigo primário, ginasial, ensino médio e fez o vestibular para a Universidade Federal de Sergipe, passando em primeiro lugar na licenciatura de História. Aluno brilhante, extremamente humano, afetivo, acolhedor, assim ele foi conquistando o mundo. E quando era estudante ainda, de licenciatura em História, começou a trabalhar para ajudar sua família. Com 17 anos, o professor Irã Barbosa já era professor. E aí, antes de terminar o curso de licenciatura em História, submeteu-se ao vestibular de Direito e fez Direito.
mas a sua opção de vida foi ser professor. Foi professor do Instituto Federal da Educação como substituto. E há muitos anos, já tem mais de 25 anos, praticamente até mais de 30 anos que ele é professor da rede estadual, mas ainda não tem idade para se aposentar, porque o homem tem que se aposentar com 55 anos. E é professor da rede municipal de ensino de Aracaju. O professor Irã Barbosa foi um brilhante deputado federal. Mostrou seu compromisso, sua competência, e por ser um deputado militante em defesa dessas causas que eu aprendi ao longo da minha caminhada a escutar, e quem me ensinou a escutar foi Paulo Freire, das minhas leituras paulo freirianas. Professor Irã se constituiu um intelectual orgânico da classe trabalhadora. E com a sua campanha militante, ele não conseguiu ser reeleito, porque ele estava disputando com muita gente que tinha muito dinheiro nessa disputa. Ele cresceu, ele cresceu com mais de 7 mil votos, mas não conseguiu voltar à Câmara Federal. Mas 2 anos depois ele volta para a Câmara dos Vereadores, aqui de Aracaju, sendo o mais bem votado de Aracaju. E o ano passado ele foi reconduzido novamente como sendo o mais bem votado de Aracaju. E eu espero que esse ano também, nessa disputa, ele seja o mais bem votado de Aracaju. Que a nossa capital e que todos os municípios do nosso Sergipe possa conduzir esse professor, militante, cidadão, intelectual orgânico da classe trabalhadora a ocupar esta tribuna com o número 13.900. Não vão calar a voz de Irã proibindo que ele participe do programa eleitoral, porque não pede voto para o majoritário. E não pede porque o Partido dos Trabalhadores fez uma aliança com um candidato que implementou a política do governo Temer, desmontando a educação, a saúde pública, a segurança, gerando uma crise econômica mais profunda do que os outros estados do Nordeste. E nós não podemos enganar a população. O político, ele tem que assumir compromissos. E um político progressista tem que assumir compromissos com as camadas populares, com aqueles que precisam de projetos que mudem a sua vida, como fez o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, na manhã de hoje, eu mais uma vez denuncio a censura, o tentar calar a voz de Irã, e assim como Lula não calou-se. Lula hoje são milhares de vozes pelo Brasil inteiro para conduzir o companheiro Haddad com o número 13 para que possamos retomar o desenvolvimento e os compromissos de mudança e de transformação que o nosso Brasil precisa. Assim como aqui na Assembleia Legislativa não retornarei por opção, voltarei à sala de aula, porque não sou aposentada, mas tenho certeza que essa tribuna não vai deixar de ter um deputado petista, voz altiva, autônomo, que acredita que o parlamento é um poder, que é um poder autônomo, que não é um poder submisso aos outros poderes. É isso que nós precisamos dar continuidade aqui nessa Casa do Povo, nessa Casa Legislativa. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.